Olá, boa noite a todos. Vamos esperar o pessoal entrar, nossa convidada também entrar. Vamos aguardar aí a Jaqueline. Boa noite, Igor. Boa noite, Gustavo. Boa noite, pessoal. Vamos esperar aí a nossa convidada entrar rapidinho, tá? E aí a gente já começa nossa live de hoje sobre estudos ambientais na indústria, tá bom? Só aguardar a Jaqueline entrar aí. Aí já vou falar para vocês sobre a ideia do nosso projeto e também como vai ser o roteiro da live, né? Para a gente já ir conversando como que vai andar aí sobre os estudos ambientais na indústria. Fala, Bruno. Boa noite, Bruno. Beleza? A gente vai conversar com a Jaqueline. Boa noite, Vinícius, que é bem experiente aí na área dos estudos ambientais na parte industrial. A parte interessante é que a Jaqueline ela trabalha na elaboração dos estudos ambientais e eu trabalho, né, na questão de análise dos estudos ambientais no órgão ambiental. Então vai ser um assunto bem interessante. Só vou aguardar ela entrar aí para a gente já começar a nossa live. Então hoje a ideia vai ser ver os dois lados, né? Quem analisa os estudos, quem elabora os estudos ambientais, né? A Jaqueline trabalha nessa parte de elaboração dos estudos para a indústria e eu analiso os processos de indústria também aqui no estado de Santa Catarina. Ela tem experiência no estado de Minas Gerais, lá no Pará também. Então a gente vai conversar sobre isso. A camiseta une duas coisas que eu gosto muito aí. Graças à minha esposa, ganhei uma camiseta que une bateria e o meio ambiente aí. Tá, Vinícius? Valeu. E aí, a gente vai conversar com a Jaqueline sobre os estudos ambientais na... Vamos ver, vou adicionar ela aqui que ela já entrou. Vamos ver aí. Pronto. Vamos aguardar a Jaqueline entrar. Obrigado pela presença de todos vocês, viu? Boa noite, Jaqueline. Quanto tempo? Ei, como vocês estão? Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Estou ouvindo muito Tá bem. bom, Que bom. então Tudo tá bem? bem. Tudo certo aí? Eu tô bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Está em Minas Gerais já? Tô aqui improvisada ainda, tô no Hum, meio de caixa, dormindo no chão, no colchão, tá tudo certo. mudança é assim mesmo, né? É. Bom, Jaqueline, eu queria agradecer nós estudamos juntos na Unesp entre 2004 e 2008. Eu queria agradecer que você aceitou o convite, né, no meio dessa mudança aí toda, né, com toda esse monte de coisa para resolver. Mas agradeço muito você ter aceitado o convite para a gente conversar hoje aí. Ah, eu que agradeço. Para mim é um prazer aqui a gente ter essa conversa e tô super feliz aí da gente ter essa troca de ideia. Eu que agradeço. A gente está tentando faz tempo, né? Mas estou sempre dando para trás com você, mas agora deu certo. Não, não tem problema. Tranquilo. Bom, assim, ó, eu só vou explicar para o pessoal o nosso projeto rapidinho. Eu e um colega, o Vinícius, né, Jaqueline, a gente trabalha junto no órgão ambiental aqui e a gente começou a disponibilizar conteúdos no Instagram, no Facebook e tal, com o objetivo de aproximar quem elabora os estudos, os consultores, né, as indústrias, e quem analisa, né? Porque a gente vê que tem uma distância bem grande entre quem analisa e quem elabora, né? Então, o objetivo foi esse. Não tem problema. Os cães são os amigos, os nossos amigos. Vem pra cá. Hoje eu tô sem as minhas três, que eu... Ele estava em silêncio até esse exato momento. Não tem Desculpa. problema, acontece. É bem tranquilo. Então, assim, o projeto foi esse, aproximar os consultores, pessoal da indústria, dos analistas do órgão ambiental. Porque a gente não vê, a gente não quer ver essa distância grande entre os dois, porque eu acho que se os dois trabalharem bem juntos, o meio ambiente só tem a ganhar. A ideia do trabalho do projeto é essa daí, tá, Jaque? Então, colaborar com Uhum, quem que está no mercado há pouco tempo, quem está no mercado há um bom tempo. A ideia do projeto seria essa daí, tá bom? entendi. Bacana, legal. E aí, então, vamos começar aí. Eu queria saber que empresas que você passou,
como é que foi tua experiência profissional e na parte acadêmica também. Se quiser Tá, falar aí, fazer um resumo aí da tua vida profissional. tá, eu vou resumir. Como você comentou, né? Me formei na Unesp, né? Fiz engenharia ambiental na Unesp. Em 2008, eu fui fazer um estágio na Alcoa, em Juruti. Era uma fase de construção da mina, era uma mina nova, né? Que eles tinham na época de bauxita. Então, foi assim, uma experiência bem desafiadora. Era uma cidade no meio da floresta amazônica, no estado do Pará. Os acessos naquele momento, eram bem mais complicados. A gente chegava lá ou de barco, de Santarém, que dava 12 horas, ou a gente chegava num bimotor, numa pista de pouso da própria Alcoa. Então, eu comecei lá como estagiária da área de meio ambiente. Eu ficava responsável pela pasta de gestão de recursos hídricos, né? Então, eu era responsável pela fiscalização das estações de tratamento, dos postos de captação de água, de registro, né? Trabalho de estagiário. Certo. Quando foi em 2009, eu fui efetivada pela Alcoa aqui em Poços de Caldas, né? Já como engenheira de meio ambiente júnior. E aqui em Poços a gente existe ainda, né? Hoje eu não estou mais na Alcoa, mas ainda existe um departamento que eles chamam de GBS, que é Global Business System, né? Services, que era como se fosse uma. Isso é muito comum hoje nas indústrias, né? Nas empresas, principalmente nas empresas que são multinacionais, né? Você tem, além do seu corporativo, que faz a gestão da estratégia das áreas, né? Da estratégia de negócio da empresa, que ela é disseminada nas diversas disciplinas. Você tem esse GBS, que funciona como uma central de consultoria especializada, né? Então, a Alcoa, no caso aqui da Alcoa, ela tinha o GBS para a área de RH, que é o mais comum nas empresas. Então, nas empresas, o RH, ele é mais centralizado, né? O recurso humano, ele é mais centralizado nessa questão do GBS, que atende todas as unidades da empresa no país e faz o link com o corporativo e com as outras unidades fora do Brasil, nessa disseminação de estratégia e operacional. No caso aqui, eu trabalhava nessa estrutura da área de meio ambiente, né? Era a área de saúde, segurança e meio ambiente. Eu trabalhava especificamente na célula de meio ambiente. Aí eu era responsável pela gestão dos contratos ambientais corporativos. Então, isso também é muito comum. As empresas, quando elas têm mais de uma unidade num país, para fazer as análises de monitoramento ambiental, elas costumam ter um único contrato para todas as unidades, né? Legal. Você ganha em custo nisso, né? Porque você vai contratar um laboratório, por exemplo, com uma quantidade muito maior de análises, né? Então, isso traz um ganho financeiro muito grande para a empresa, e essa gestão centralizada facilita os departamentos de meio ambiente das plantas. Você tira deles, né? Esse trabalho. Bom, então eu fazia essa questão eu fazia a gestão dos contratos ambientais corporativos, fazia as auditorias de pré-qualificação dos fornecedores, né? Então as empresas também, fornecedores críticos, normalmente você faz uma pré-qualificação nesse fornecedor antes de você assinar um contrato. A gente precisa ir no fornecedor, isso faz parte da sustentabilidade da cadeia, né? Então, quando a empresa ela fala que ela tem sustentabilidade na sua política, não é só no sistema operacional dela, né? A gente precisa sempre lembrar das responsabilidades, né? Então, tem uma pré-qualificação desse fornecedor. Então, eu fazia essa pré-qualificação dos fornecedores de quem era receptor de resíduos, para quem a gente mandava para reciclagem, para incineração. Fazia a gestão dos contratos de atendimento à emergência, né? Atendimento à emergência
ambiental, principalmente de transporte de produtos químicos perigosos, né? Fazia a interface entre plantas e corporativo no levantamento e análise crítica das informações que iam para os relatórios de sustentabilidade e para os relatórios de gases de efeito estufa. Então, tinha mais ou menos essa função. Tá. Aí, quando foi 2012, eu fui para a RET. A RET é uma empresa canadense, ela é uma empresa de projetos, né? Aí mudei completamente. Fui fazer a gestão ambiental de projetos de engenharia, né? Desde a parte do conceito do projeto, né? Quando a gente começa a entender o que é o projeto, a gente já precisa começar a identificar ali quais são os aspectos ambientais que são aplicáveis àquele projeto, para que na engenharia esses aspectos sejam implementados, né? Então, porque a gente fala muito de gestão ambiental em indústria, mas a gente esquece que tem algumas etapas anteriores, que é a fase de desenvolvimento de um projeto, né? Então, eu preciso primeiro entender qual é o processo daquela indústria, daquele projeto, se é uma mina nova, se é uma refinaria, se é um projeto de infraestrutura, quais são os requisitos ambientais que eu preciso colocar nesse projeto para que ele seja desenhado corretamente, né? Porque senão a gente fica só naquela questão de um EIA-RIMA de licenciamento, que a gente apresenta, faz uma caracterização do empreendimento, mas o projeto de engenharia em si, que é aquele memorial descritivo que a gente coloca no licenciamento, tem todo um trabalho por trás que você tem que sentar com engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia de processo, sentar com todo mundo, entender o que é o projeto, entender o que a gente tem ali de interferências ambientais, sociais, né, de sustentabilidade no geral, e como que isso vai dentro do projeto. Então, eu fazia essa parte dentro da RET. Eu fiz isso até 2014, quando eu fui pela RET para o Pará fazer a coordenação ambiental da construção de era lá na Lunorte, né, onde eu estou hoje, que é um filtro prensa, teoria tecnológica para tratamento de resíduos de refino de bauxita e qualquer outros resíduos industriais. Então, ele funciona, ele é um filtro prensa, né, ele é basicamente você passa o resíduo ali, prensa, tira aquele líquido que volta para o processo, e aquele resíduo você deposita de uma forma mais seca. Então, eu fui fazer a coordenação ambiental dessa atividade de construção, né? Então, ali eu tinha as equipes, eu tinha as empresas de construção civil e montagem eletromecânica, e eu fazia a coordenação ambiental dessas equipes. Que legal, bem bacana, junto com a nossa equipe de engenharia, que você tem engenharia de campo. Então, conforme você está construindo, você ainda está montando engenharia. Então, você tem que ver o que está sendo feito no campo e ver o que estão fazendo no escritório que vão construir lá no campo, para você não ter o trabalho de depois ter que arrumar no campo. Isso até 2016. Quando foi 2016, a RET, eu era da RET de São Paulo, a RET tinha um escritório em BH, tem ainda. 2016 foi aquela época que os projetos paralisaram no Brasil, a gente foi aquela segunda onda de crise. E aí eu me desliguei da RET em março, e aí eu decidi, a gente não tinha muita perspectiva de emprego aqui, e eu quis aproveitar para estudar, que era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo e eu nunca tinha tido a chance. Eu fui para Portugal, fui fazer meu mestrado em Portugal. Fui fazer meu mestrado na área de energia, que era uma área que eu já estava pesquisando há algum tempo, já tinha estudado algumas coisas e eu estava interessada. Então, fui fazer meu mestrado em Portugal. Fiquei lá até maio de 2018. E quando foi em setembro de 2018, eu fui para a Hidro como engenheira sênior, responsável pelos estudos ambientais da Alunorte. Então, e aí agora eu estou mudando de novo, agora eu estou indo para uma outra área como especialista de PMO, que é uma
disciplina de... no pé da letra, ele é um escritório de gerenciamento de projetos, né? Então, é um departamento responsável pela governança dos projetos, né? Nesse momento, o projeto que a gente faz a governança, que eu faço uma semana, por isso que eu estou de mudança, é o estudo do TAC, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas, basicamente, essa é a trajetória e até a... Mas assim, ó, eles viram que você é bem versátil, por isso que eles vão te mudando de área, né? Isso é bom, isso é um grande elogio. Mas sabe que você disse uma coisa interessante, Jaqueline, assim, o que eu vejo aqui na nossa indústria, na nossa região aqui, é muita indústria de pescado, né? Tem algumas indústrias de acessórios automotivos e tal, mas aqui é mais a questão de pescado. O que eu noto, assim, e estaleiros, né? O que eu vejo? Às vezes os consultores desdenham muito da descrição do empreendimento. E é lá na descrição do empreendimento, porque assim, ó, eu acho que na faculdade a gente tem um foco muito grande avaliação de impacto ambiental, avaliação de impacto ambiental, avaliação de impacto ambiental. Só que tem uma coisa, você só vai descobrir o impacto se você souber o aspecto, que é que você acabou de falar aí. E o aspecto a gente descobre olhando uma boa descrição do empreendimento, que você acabou de dizer aí no memorial descritivo e tal, né? Então eu tenho notado muito isso, que se valoriza muito o diagnóstico, muitos impactos, só que sem os aspectos não vai fazer sentido você se aprofundar em certos termos do diagnóstico. Não vai fazer sentido a tua avaliação de impacto se você não conhecer bem o empreendimento, né? Sim, e eu acho que isso é uma das coisas que eu percebi, assim, desde 2018 que eu estou nessa área, é a primeira vez que eu trabalho com gestão de estudos ambientais realmente, né? E o que eu tenho percebido é que, por exemplo, hoje a gente tem lá um RCA-PCA que a gente faz, que é por um processo de renovação da licença de operação, né, da empresa. Então, como a Hidro, né, ela era do Vale, né, ela vem de outros, tem um histórico mais antigo, né, a Hidro fez a aquisição ainda recentemente. Então, quando o EIA-RIMA do empreendimento, ele é lá na década de final de 80, começo de 90. Nossa! Então, ele até pra gente hoje, assim, pra gente ler ele até tem pedaços, né, fragmentos que você acha no lugar. A gente teve que fazer primeiro um trabalho de junção desse EIA-RIMA para conseguir ler ele na íntegra e conseguir entender. Ainda é datilografado, né, ainda tem aquelas coisas. Que legal. E aí, quando a gente fez a solicitação da renovação da licença de operação, a SEMAS, que é o órgão ambiental lá do Pará, falou que então a gente teria que fazer uma revisão desse estudo de impacto ambiental. Não é um EIA-RIMA, porque não é um empreendimento novo, a gente não está falando de um licenciamento, né, de licença prévia de instalação, uma renovação de um licenciamento de operação, e uma revisão daquilo que foi identificado lá há tantos anos atrás. E o que eu acho interessante, assim, nessa sua fala, é que uma das oportunidades que eu vejo é que o próprio termo de referência, no momento da sua elaboração do órgão ambiental, porque ele manda o termo de referência para a gente sobre o que a gente precisa fazer. Talvez eu entendo que haja uma falta de pessoas para poder realmente conduzir diversos processos que chegam num estudo, num órgão ambiental, e aí às vezes vem algumas coisas que são muito automáticas, né? Os estudos, e que quando a gente vai no detalhe da gente elaborar uma especificação técnica, de fazer a contratação desse serviço, de sentar com a consultoria e traçar o plano de trabalho de atendimento a esse termo de referência que o órgão ambiental emitiu, eu percebo que tem algumas coisas que não são aplicáveis, ou que poderiam ser aplicáveis de outra forma. Sim. Então, eu acho que a construção do termo de referência, lá desde o início, né, então tá, a gente vai ter que ser feito, ok, vamos fazer, mas vamos construir esse termo de referência junto, porque a questão do processo produtivo, ninguém conhece melhor do que a própria empresa. E é ela que vai poder dizer
que tipo de água. Porque, assim, estudo ambiental, as metodologias, elas são praticamente as mesmas, né? Elas já são consagradas, a gente já sabe que tipo de metodologia que você usa para monitorar uma fauna tal, o que você faz para monitorar a água, que você faz... essas metodologias já estão meio prontas. Mas eu acho que o, o conceito por trás dessas metodologias e o como melhor aproveitar dessas metodologias e qual é a melhor para a região e para o processo da própria empresa, é a empresa que vai conhecer. Né? Então, eu acho que essa construção do termo de referência, junto com o do órgão, parceria entre o órgão ambiental e a empresa que está sendo licenciada, eu acho que isso seria muito, muito proveitoso, não só para a própria empresa, mas como para o próprio órgão ambiental, porque a gente às vezes acaba protocolando um documento, aí o órgão ambiental vai entender o processo, aí ele vai perceber que ele precisa saber um pouco mais sobre isso, aí ele pede complementação, aí a gente contrata para fazer a complementação, aí tem o prazo de um estudo complementar, aí você protocola o estudo complementar, tem o prazo de análise, então acho que a gente perde um pouco, quando eu vejo as pessoas falando de burocracia, o sistema de licenciamento é muito burocrático, ele é burocrático, ele tem sim uma forma de ser melhorada. A gente não tem que tirar requisitos, a gente não tem que mexer em legislação, a gente não tem que mexer em controle, né, em conhecimento, mas a gente pode sim fazer em parceria com a empresa, né, de uma forma que seja melhor aproveitado esse processo, que é um processo caro, né? Então vamos aproveitar isso, né, para todo mundo, né? Mas assim, ó, a tua fala eu achei muito interessante porque tem tudo a ver com o que a gente quer fazer nesse projeto nosso, porque aproximar quem faz a questão dos estudos ambientais e quem analisa, aproximar. Até porque eu vi um artigo interessante que é o seguinte, o órgão ambiental exige muito como, mas eu acho que o órgão ambiental tem que responder o seguinte, para que ele quer aquilo? Se ele pedir, ele tem que saber explicar o porquê que ele quer. Se ele não sabe, eu acho que não faz sentido. Né? Sim, e a gente passa às vezes... e às vezes a gente passa por umas questões nisso que você está falando do porquê, que é muito engraçado, porque a gente às vezes recebe, quando a gente entra no detalhe do termo de referência e vai sentar com a consultoria especializada, né? Porque assim, eu não sou especialista, a gente tem as consultorias especializadas para fazer isso. E aí a gente vai discutindo o que é o conteúdo que deve ser atendido naquele item específico, e aí surgem as dúvidas. E às vezes a gente leva essas dúvidas para o órgão ambiental. E o próprio órgão ambiental não sabe muito bem como responder essa dúvida. Por conta disso, porque claro que depois a gente senta, conversa e todo mundo chega no acordo e entende o que cada um quer, né? O que o órgão ambiental precisa, porque tem assim também. A gente precisa encarar esses estudos de licenciamento como também uma forma de suprir uma falha que existe no Brasil de conhecimento científico da área. Isso mesmo. Então, às vezes, a agência ambiental do local, né, da região, às vezes ela também precisa ter ela também aproveita para ter algumas informações a partir desses estudos que ela precisa ter para outras análises dela, mas que fazem sentido dentro daquele estudo, que não dá para vir alguma coisa pronta, né, de padrão, que não faz o menor sentido dentro da estrutura, do conceito do projeto em si. Né? Então, eu acho que essa construção em conjunto é um ganha-ganha muito bom se a gente conseguisse realmente fazer dessa forma. Oh, que legal, também concordo. Bom, e aí assim, os estudos ambientais principais que você elabora, agora, pelo que parece, são aqueles para renovação de licenças, né? Ou projetos novos também. E para a indústria, e aí já aproveito e já te pergunto, para a indústria de processamento de bauxita, é o que você trabalha, é isso? Isso, a gente faz lá, a Hydro é uma empresa da indústria do alumínio, então a gente tem toda a cadeia do alumínio, desde a mineração da bauxita, refino da alumina, redução do alumínio, extrusão, né, dos perfis, laminados, a gente tem toda a cadeia do alumínio, mais a cadeia da energia. Então, mais especificamente, eu trabalho na refinaria de bauxita.
os estudos ambientais de uma refinaria nova, eles são padrões para qualquer indústria, né? Ela é uma indústria poluidora lá do Econômico do 01 que ela tem que fazer um estudo de EIA-RIMA. Então, se é um sistema, se é um empreendimento novo, ele vai ter que passar por todo o processo de EIA-RIMA. Lá hoje, a gente tem esse processo da renovação da licença de operação que demanda esse estudo específico, e a gente tem também alguns estudos internos, né, de conhecimento, porque também, assim, é uma região, como eu te falei, ainda carente de informações ambientais, né, e esse conhecimento das informações ambientais, ele é não só necessário para a academia, para o órgão, ele é necessário para a indústria, né, para se entender qual é o seu ambiente, né, para entender, inclusive, qual é a sua influência naquele ambiente, né? Então, a gente, por exemplo, está numa área muito curiosa, no sentido de característica geológica, por exemplo, né? A gente tem uma formação lá que ela é extremamente rica em alumínio, no solo, na água, e aí, se a gente não sabe sobre isso, pensando no nosso processo, que é um processo produtor de alumínio, e a gente não tem o conhecimento e a garantia dos nossos controles ambientais, a gente pode estar sendo questionado em algum momento que nós que estamos colocando aquele elemento no meio. E não é por aí, né? É um local que ferro, alumínio e manganês, eles estão... Você nem bota a resolução com a mão lá, porque vai dar sempre alto, esquece. Exatamente. Esquece. E isso é muito legal. Por que é importante a gente saber? Porque isso, e aí os outros estudos que a gente vai fazendo, abrem uma discussão que eu acho que é uma das mais interessantes, assim, nessa área de estudos ambientais, e que eu acho que é uma das discussões que ainda tem muita carência no nosso país. A gente aqui trata o país como uma única coisa. Uhum. Então, a gente tem limites de parâmetros para água, para solo. O mesmo limite que você tem aí no sul, para água, é o mesmo limite do norte. E é muito diferente. Uhum. A gente tem um país gigante de formações geológicas e hidrogeológicas completamente diferentes. Regimes climáticos completamente diferentes que influenciam absurdamente esses resultados. E aí a gente simplesmente pega uma legislação que tem que existir, né? Tem que ter uma linha, tem que ter uma regra e tem que ir para frente com isso. Mas a gente precisa entender qual é a especificidade do local. Então, por exemplo, para mim lá, quando nos meus estudos, as minhas amostras dão a amostra de água, solo, o que for, dão lá concentrações de alumínio absurdas, aquilo nem me acende uma luz vermelha. Aquilo nem vou tratar. Primeiro que não faz parte. É natural. Primeiro que eu entendo o meu processo, e eu sei que a partir do meu processo, aquele tipo do componente, né, daquele metal, aquilo lá, ele não corresponde ao meu processo, então eu já estou tranquila com isso. Eu tenho internamente os meus controles, os meus monitoramentos, e eu sei que internamente está ok, e eu sei que na região aquilo é natural. Então, eu acho que isso, a área de estudos ambientais, ela é muito bacana, porque eu acho que ela dá essa possibilidade da gente ter essa discussão com o órgão, sabe? Definir qual é a base do local, né? Aí, a partir daí, eu implemento os meus controles, né? Então, e você encontra isso no órgão ambiental, esse bom senso, porque assim, ó, por exemplo, aqui também, nessa região, água subterrânea, alumínio, manganês e ferro, é uma coisa que eu não estranho, porque os solos brasileiros em geral, né, tem essa concentração muito grande desses metais. Então, na água subterrânea eu não vejo como um grande problema, a não ser quando numa amostra dá 100, na outra dá 15 mil, 150 mil, ordens de grandeza muito diferentes. Então, mas no órgão ambiental existe esse bom senso também? O que você acha lá?
Eu acho que sim. Eu acho que no órgão ambiental, eu acho que tudo depende um pouco do relacionamento que também a empresa cria com o órgão ambiental, né? Uhum. Eu acho que quando pelo menos lá, né, do nosso lado, que eu percebo é que não existe esse negócio de, o órgão ambiental quer viver de multa. Eu não percebo isso. Eu percebo uma abertura de se sentar e conversar e achar os melhores caminhos para todo mundo, Que bom, sabe? Atender a necessidade de todo mundo. Então, ali eu não vejo isso, tá? que Eu não sei, legal. não posso falar de todos, mas eu acho que existe sim, inclusive de interesse deles também. Porque Uhum. para eles isso é vantagem também, porque às vezes eles ficam com um calhamaço de coisas para fazer revisão, de monitoramento às vezes, de parâmetros que não fazem o menor sentido serem monitorados. Uhum. Então, eu vejo, inclusive, o padrão que eu falo de repetição dos termos de referência que vem para a gente fazer os estudos ambientais, às vezes eu vejo o mesmo padrão de repetição nos sistemas de controle que eles colocam nas condicionantes das licenças. Uhum. Então, tem um calhamaço de coisa para ser feito de monitoramento que aí entra a questão da caracterização do empreendimento. A caracterização do empreendimento não está bem entendida. Isso. Então, se coloca tudo. Isso. Aí isso que não dá, né? Aí, assim, vocês gastam um monte com análise que não serve para nada. E o órgão E ambiental nem o mesmo. órgão vai ler. Nem o órgão vai ler. Não vai. Não vai, não Exatamente. vai. Exatamente. Não, assim, a gente também vê assim, eu também vejo, às vezes a proposta vir até da consultoria aqui, numa empresa de pescado, eu vou analisar cromo, ferro, alumínio, mas não, mas o negócio lá é orgânico. pH, DBO, DQO, nitrogênio amoniacal e fósforo total, show de bola. Mais do que isso, Sim. não precisa. Mas as propostas vêm, a gente não entende porque é o que você falou, não compreende o processo. É. Eu acho que é o melhor, que é a melhor da minha parte, né? Da minha função hoje, eu acho que o que eu vejo. E aí eu vejo, por exemplo, esse estudo que a gente está fazendo agora de RCA-PCA, do processo de renovação da licença, eu vejo ele como uma super oportunidade. Porque a gente vai justamente ter. Eu acho super bacana quando o órgão ambiental identifica que o licenciamento é antigo e que as informações são antigas e que tem essa abertura de revisão de controles, né? Porque Que aí legal. eu acho que é super bacana. E aí, esse momento eu tô achando muito legal, porque a gente vai ter a abertura de mais uma vez, explicar para quem está lá no processo de licenciamento hoje, né, que não são mais as mesmas pessoas. Então, a gente vai ter a oportunidade de, mais uma vez, explicar todo o nosso processo produtivo, explicar, apresentar novamente com todas as adequações que foram feitas, com todas as expansões, melhorias de processo, pequenas obras de infraestrutura que são sempre feitas, né? Então, eu acho que vai ter alguma oportunidade de revisar tudo isso e discutir com o órgão quais são realmente as ferramentas de controle que a gente precisa implementar, o que realmente a gente precisa monitorar. Às vezes, alguma coisa a gente tira, outra coisa a gente inclui, porque Isso. realmente a gente não faz, então é melhor fazer, porque isso a gente nunca fez, a gente não tem uma informação, a gente não tem background, não consigo comparar anteriormente para falar como é que está hoje. Então, eu acho que essa, essa, essas aberturas, às vezes, dos órgãos de renovar o processo de licenciamento e incluir novos estudos para revisão daquilo que foi existente, daquilo que é muito antigo, eu acho isso, sim, de muito valor. De muito valor. É. Aqui os comentários de que gostaram da dica aí de conectar na atividade da doutora Elaine, que está nos acompanhando, né? Que tem muitos profissionais que atrapalham no licenciamento e também atrapalham o empreendedor, né? Porque fazem essas propostas descabidas. Mas eu vou dar só um exemplo pessoal de aspecto ambiental, assim, por exemplo, aqui na nossa região, tem cozimento de peixe para fazer farinha. Se tem cozimento, vai ter fluente, vai ter emissão atmosférica, odor, complicadíssimo de trabalhar. Então, só aí você já tira dois impactos ambientais, né? A questão de incômodo à população pelo odor, que é o aspecto, né?
e a questão do aspecto do efluente tem que tratar o efluente. Então é olhar para a atividade, não pegar um estudo ambiental modelo, copiar e colar. Eu vejo casos de estudo ambiental de retificação de curso d'água, ele é igual ao estudo ambiental de um parcelamento de solo urbano. Mas são coisas completamente diferentes, né? É o que você falou de dar o foco Exato. nos aspectos aí, né? Bom, É. vamos. E qual que é a tua principal dificuldade nos estudos aí da equipe, assim, vamos dizer, levantamento de dados? O que você acha que é mais complicadinho aí? Olha, eu acho que, eu não sei como é que você vê isso, mas eu acho que nesse momento é Covid, né? Nesse Covid a gente está tendo uma dificuldade muito grande de continuar com os processos, porque ao mesmo tempo a gente precisa proteger os profissionais, não só a gente, mas os profissionais das contratadas, né, da consultoria contratada, a gente precisa proteger a comunidade, então também, então eu acho que nesse momento a principal dificuldade é o Covid, né? A gente está aí, uma vez por semana, a gente está revisando o cronograma para ir atendendo crise, para poder conseguir adequar. Eu acho que eu acho que as empresas de consultorias hoje, ah, elas estão muito acostumadas a fazer esses processos. Então, eu não vejo assim, dificuldades na execução do estudo em si. Eu não vejo dificuldade de mobilização da consultoria, de conhecimento técnico da consultoria. É claro que consultoria, a gente sabe como que é, então, assim, ele vai achar um problema para te vender uma solução, então a gente tem que ter eu já fui consultora, eu já fiz isso, então, assim, tá tranquilo, faz parte do negócio, Sim. ninguém tá fazendo nada de mal. Então a gente tem que ter essa malícia também e um pouco de domínio do que está sendo discutido para também não cair muito nisso. Uhum. Mas eu acho que para a gente hoje, talvez, a maior dificuldade que a gente tem é fazer os estudos ambientais de uma forma que a gente tenha as comunidades engajadas. Então, eu acho que a sociedade civil hoje, as comunidades, elas estão muito bem organizadas. Então, não adianta você achar. E estudo ambiental a gente não faz só dentro da nossa fronteira. Né? A gente tem que ir para fora e muitas vezes o fora é o quintal de alguém. Uhum. Então, eu acho que esse relacionamento com comunidade, essa construção do relacionamento com a comunidade, porque se o cara não quiser que a consultoria vá lá coletar uma amostra, ele não vai deixar. Ou pior, se você instalar um poço lá, que é numa área que você consegue no máximo proteger ele com uma manilha de concreto ou colocar alguma proteção, mas se o cara quiser dar um jeito de ir lá, arrebentar o negócio e escangalhar com o teu poço e jogar alguma coisa ali para te incriminar em algum momento, ele vai. Ele vai. Isso não estou falando se está certo ou está errado. Eu acho que existem diversas questões envolvidas em questões sociais que a gente precisa estar atento a isso e entender a necessidade do porquê que a pessoa está fazendo isso. Sim. Sabe? E como empresa que a gente cria um relacionamento de uma forma que a gente minimize essa necessidade de se fazer isso. Né? Então, eu acho que quando a gente fala de estudo ambiental, a gente está falando de diagnóstico socioeconômico, mas eu acho que a comunidade ela não entra só nessa parte do diagnóstico socioeconômico, no sentido de se identificar informações de socioeconomia, né? De habitação, saúde, educação, saneamento, não é só isso. Tem uma coisa muito sutil por trás, que é o relacionamento com essas comunidades. Porque a gente está falando de estudos que são públicos. Por mais que, por exemplo, um RCA não tem uma audiência pública, né? Ele não tem um caráter de ir-rima com a audiência pública. Mas se o cara quiser, e hoje eles têm acesso ao Ministério Público, aos públicos de uma maneira muito fácil. Então, se ele quiser criar um problema, ele pode não ter razão em nada. Mas se você não criou um engajamento, sabe, um bom relacionamento com essa comunidade do seu entorno, esquece que você nem opera. Não adianta você ficar preocupado em fazer isso tudo, que você não vai nem operar. Então, eu acho que
a minha maior dificuldade com os estudos ambientais não é técnica, Sim. ela é o relacionamento com a comunidade. Mas isso aí, você sabe que é um dos princípios do direito ambiental, né? Que é participação comunitária. E eu fico bem feliz que você tem essa visão, porque eu vejo que muitas empresas não têm. As empresas elas se colocam, a empresa de um lado, a comunidade de outro. É aqui a mesma separação equivocada que se faz dos analistas do órgão e da empresa. Se você conversar com a sociedade envolvida, com a comunidade ali do entorno, você tiver um bom relacionamento, igual você falou, você vai evitar muitos problemas. Você evita a fiscalização, auto de infração, ação civil pública, TAC, audiência judicial, um monte de coisa. E isso tudo passa pela participação comunitária e transparência, que eu acho que E evita muitos transparência. problemas. Sim. Né? Não, Muita sem coisa. dúvida, sem dúvida. E a transparência, a gente precisa lembrar que ela não é só parte do processo de execução, existe o depois. Então, por mais que o teu estudo não tenha uma obrigatoriedade de uma audiência pública e de uma apresentação à comunidade dos resultados, é uma iniciativa que a empresa precisa ter de prestação de contas para aquela comunidade, porque você entrou no quintal dela para fazer levantamento de informação, né? Então, você foi lá e pediu licença e pediu autorização para entrar, para fazer uma coleta. Como é que você não volta para dizer para ela o que foi encontrado ali? Se eu estou na minha casa e vem alguém aqui fazer análise da dengue aqui na minha casa, eu quero saber o que ela está botando no relatório dela. Ela veio para dentro da minha casa, né? Então, eu acho que a gente precisa ter essa consciência, né? Você envolve, né? É outro relacionamento. E outra, você demonstra respeito, né? Eu vejo. Exatamente. Muito, muito, muito respeito. Que legal. E aí eu Exatamente. tenho mais uma pergunta. É, até inclusive foi uma pergunta que a Elaine fez aí, de questão de juntada de documentos, questão burocrática. O órgão ambiental, lá quando vocês estão lidando com eles pedem muitas complementações, e essas complementações são mais técnicas ou documentais? O que você tem mais assim de. Olha, lá no Norte, eu fico responsável especificamente para estudos ambientais que não tem nada a ver com operação, tá? Então, são os que a gente chama de estudos ambientais adicionais. Tirando esse, que é o RCA de renovação da licença. Mas a gente tem uma pessoa responsável por projetos, tem as pessoas responsáveis por cada pasta de monitoramento, né? E essas pessoas que ficam responsáveis pela elaboração das informações que vão para o órgão. E a gente tem um departamento específico de relacionamento com a SEMAS, que é o responsável por fazer esse trâmite de documentação, protocolo, recebimento de notificação e tal. O que eu observo é que varia. Para estudos ambientais, a gente tem complementação de documentos técnicos. Então, no sentido de assim, vou dar um exemplo quando a gente vai fazer um monitoramento de fauna, então você precisa fazer a solicitação de captura, resgate e transporte de fauna. E aí, para isso, você tem o teu plano, né? O teu plano de monitoramento de fauna. O plano em si, ele é apresentado conforme aquilo que está no próprio termo de referência. Às vezes, o termo de referência vem muito vago sobre de quais grupos de fauna ou até quais parâmetros de meio físico que eles querem que sejam avaliados. E aí, quando a gente apresenta o plano para aprovação, às vezes vem um retorno que a gente precisa incluir tal grupo, precisa incluir tais parâmetros, precisa incluir tal área, precisa incluir tal comunidade. Então, para o RCA especificamente, a gente tem tido esses retornos, que são mais técnicos, referente à malha, de amostragem. Então, porque o termo de referência veio mais abrangente. Talvez se a gente tivesse construído junto, talvez a gente não passaria por isso. E isso foi para a gente um gargalo de cronograma, porque a gente protocola hoje o documento, o comentário não vem daqui a uma semana.
né? A gente inclusive tem que fazer, às vezes, a governança com o órgão ambiental, solicitando um retorno daquela informação, para a gente poder pegar o retorno deles e fazer as adequações que forem necessárias. Às vezes, vem solicitação vem solicitação de complementação, de informação, de algum histórico, de documentos, assim, faltou tal documento, eu acho muito difícil, tá? Eu estou tentando lembrar aqui, mas eu acho muito difícil porque normalmente as empresas, elas, pelo menos, né, a gente lá, existe um checklist muito bem preparado do que precisa se apresentar para o órgão ambiental, para Mas atendimento então, daquelas pessoas. aí você vê, né? É que vocês trabalham muito com o EIA, claro, o EIA em processos maiores, né? E aí eu vejo que o EIA, o RIMA, tem que ter muitos dados primários, né? Eu vejo que a maior parte dos manuais falam isso, né? E aqui para nós pegamos os estudos ambientais mais simples, atividades postos de combustível, indústria de pescado, que são atividades que não exigem EIA RIMA. E aí eu e o Vinícius, a gente fez um levantamento, estamos esperando o artigo aí ver se vai ser publicado. O nosso resultado deixou a gente de cara, assim, a gente ficou indignado. O maior pedido de complementações é documental. ART, matrícula, declaração de uso do solo, documento. Sim, sim. E dessas solicitações, 29% é aquelas coisas que saiu da cabeça do técnico, incluindo documento e parte técnica. O resto, tudo consta nesses checklists que você falou. E aí eu pergunto, como é que ninguém olha esses checklists? Como que Sim. não, né? E aí o processo vai atrasando, é uma pena, né? Todo mundo perde com isso, é bem triste. Eu acho que talvez, eu acho que existem oportunidades dos dois lados. Eu acho que existem. É complicado eu querer comparar, né, projetos menores com um projeto, por exemplo, de uma Alunorte, onde a gente tem uma estrutura, é uma empresa maior, uma empresa multinacional, com uma estrutura de licenciamento estabelecida, com pessoas estabelecidas que cuidam só disso, né? É, com experiência. Então, assim, é um pouco complicado você comparar realmente com uma empresa menor, que é Não um tem. posto de gasolina, que às vezes é o cara que faz quase tudo, é o cara Isso. que vai lá fazer o licenciamento. Então, eu acho que é dos dois lados, né? E aí eu acho que são as oportunidades, né? Como que a gente vende como engenheiro ambiental? Como que a gente vende esse serviço de consultoria para essas empresas menores? Eu acho que aí é uma oportunidade de negócio, né? Como que esses serviços são vendidos de uma forma que faça sentido ser pago, né? E do lado do órgão também, eu acho que os órgãos hoje, eles atuam muito mais como... tudo bem que a função realmente é fiscalização, né? Mas eu acho que da mesma forma que a empresa precisa ter essa interface com a comunidade, esse engajamento com a comunidade, fazer essas coisas juntos, eu acho que o órgão também precisa ter essas ações com a empresa, de momentos de se discutir o processo de licenciamento, momentos de divulgação do processo, momentos de divulgação de novas normativas e senta com os principais players da região e explica o que aquela normativa quer dizer, porque a gente fica sempre meio que tentando entender o que uma normativa quer dizer, aí você liga para a tua consultoria jurídica, aí o cara te dá baseado naquilo que ele leu, e a gente sabe como é que é advogado vem com um monte de coisa, várias possibilidades, é tipo terapeuta, né? Tudo pode, você só quer saber o que você tem que fazer, né? Mas não, várias possibilidades. Então, eu acho que às vezes também essa via do lado do órgão também eu acho que seria interessante se a gente tivesse. Orientar mais e mediar mais, eu acho, né? É. Eu acho que o órgão ambiental tem que ser mais colaborativo, né? Eu acho que Eu acho que é acho, eu um acho. consenso, né, nosso, né? Que bom. Pô, Jaque, assim, eu tô muito feliz que o pessoal tá gostando bastante aqui. Mas é uma pena que já está encerrando o nosso horário e eu queria Já muito. passou. Passou E eu rapidinho. falei que ia ser suficiente, tá vendo? A gente fala pra caramba, meu Deus. Fala muito, fala muito. Mas assim, eu só vou fazer o último comentário aqui que a Elaine falou, ó, que é muito cultura essa questão de faltar documento, porque o pessoal fala, bota sim que vai que passa, né? Então aí acaba acontecendo esse negócio
Sim. vamos deixar, vai que ele não vê, né? Então, Eu acho que além disso, tem uma coisa assim, ó. Nem todas as empresas, né, que a gente já falou aqui, nem todas as empresas têm, hoje em dia, menos ainda, né? Os quadros de pessoal estão cada vez menores. Né? Então, às vezes as pessoas realmente não têm o tempo suficiente para juntar toda aquela documentação. Então, você tem que cumprir o prazo, você manda o que tem. Não, vai vir isso. alguma coisa, depois a gente complementa. Pelo menos o prazo eu cumpri. Ah, Então, entendi, ninguém vai é falar, isso. né? Mas assim, ó, é bom, por isso que é bom a gente conversar, tá vendo? Porque é muito fácil eu estar no órgão ambiental naquela posição lá e só exigir. Mas vocês têm tantas coisas para fazer, né, dentro de uma empresa. Por isso que eu falo que a gente tem que ter mais empatia. Por isso Sim. que não se queixar tanto, não exigir demais, não ser tão, vamos dizer, entre aspas, egoísta. Eu confesso que eu era assim, eu tive muito disso, mas depois de uns 7 anos, 8, eu acho que eu aprendi um pouco. E esse projeto está me ensinando bastante. Mas foi muito legal o nosso papo, viu, Jaque? Agradeço muito você Foi. disponibilizar o teu tempo para a gente conversar. Obrigado ao pessoal aí que entrou. Eu vejo que tem bastante gente que entrou, que são seus colegas aí. Todo mundo, bastante gente bateu palma. Eu agradeço a todos vocês que dedicaram esse tempo aí, principalmente a Jaqueline, que dedicou esse tempo dela para a gente conversar e trocar uma ideia, para a gente se rever, né? Também. Pois E é. eu me coloco à disposição aí o que você precisar aqui da gente, o dia que você quiser fazer outra, mas aí com a tua visão, com a tua prática e tua demanda, a gente está à disposição. Ah, eu que agradeço aí. Eu tava meio nervosa, eu tô meio tímida. Eu falo, mas eu sou meio tímida, eu tava meio nervosa, mas eu tô super feliz. Que bom. Acho Não, que foi muito legal. O pessoal é, gostou bastante. Aí, ó, foi. bastante gente assistindo, eu fiquei muito feliz. Sério mesmo. Que bom. Obrigado Que pela tua eu disponibilidade, que agradeço. sucesso lá que você merece. Eu fico muito feliz de te ver como você está bem na parte profissional. Fico muito feliz mesmo. Tamo todo mundo. Graças Que a bom, Deus. todos estamos, né? A gente precisa agora se reunir todo mundo para todo mundo se conhecer. Pois Todos é, os parentes, precisamos os mesmo. maridos e esposas e tal, né? Todo mundo cheio de criança, meu Deus. A gente precisa aí É se encontrar. verdade. Jaque, um abração, viu? Tudo de bom aí Obrigada, outra. e a gente vai se falando. Obrigada, gente. Falou, Um um abração, beijo. viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Outro. Até Com mais. Deus. É. Tchau, tchau.